Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook novamente para mais depoimento dos pacientes. Todo mundo gosta de saber um pouquinho das histórias das pessoas, entender o que acontece, o que ele solicitou, o que aconteceu e não sei o que. Sabe o que eu achei engraçado? Os tratamentos eles têm um viés muito curioso, que é assim, eu publico o depoimento de pessoas que fizeram o tratamento financeiro, só vem financeiro. Eu publico pessoas que passaram por tumores, só vem câncer. Eu achei engraçado. As pessoas elas vêm pela doença, né? Ah, o cara lá conseguiu passar no concurso público porque fez o tratamento com o Tio Spook. Vem todo mundo passar no concurso público. Isso aconteceu de verdade. Eu achei engraçado. É a mesma coisa que o cara chega na padaria e fala: ah, eu quero comprar o cigarro, mas qual? Ah, aquele que causa câncer, porque impotência eu ainda não quero. O cara escolhe. É curioso. Hoje a gente tem um depoimento muito grande e eu tenho que lerolei. Que é o seguinte. Há muito tempo eu trato pacientes que são fiéis aos tratamentos, tá? Eu conto nos dedos, realmente, quem são pessoas que me acompanham, sei lá, 1, 2, 3 anos, e eu sei quem são, porque a fotinho tá sempre ali numa pastinha onde a pessoa contrata o tratamento, eu já pego essa fotinha, já coloco na pastinha e bora fazer os atendimentos, tá? Nesse caso, é a mesma coisa. Um depoimento muito legal que a gente vai ler em tempo real, tá? A pessoa montou um PDF para mim e me mandou. E eu acho que a gente deve uma satisfação maior ainda para uma pessoa que tem esse zelo pelos tratamentos. Olá, nobre amigo Rodrigo. Gostaria de expor meu depoimento em nome da minha família. Então, sem mais, vamos começar. Já faz alguns anos que solicitamos as limpezas tanto de casa quanto para nós. Essas limpezas, quando são realizadas, sempre nos trazem uma sensação incrível de leveza. Na casa, então, fica mais fresca e parece que os ambientes ficam maiores. É unânime. Todas as pessoas que contrataram tiveram essa mesma percepção. E eu tô recebendo feedback todos os dias disso e as pessoas impressionadas dizendo: porra, eu nunca vi a casa assim, cara. Então, eu acho que cabe aqui uma explicação melhor para que vocês entendam, que é o seguinte. Quando a gente entra numa casa, seja uma casa que estamos alugando, uma casa que estamos comprando, ou mesmo casa de pessoas familiares e amigos, essa casa tem uma energia. Antigamente, os antigos russos, né, o pessoal ali da Europa, chamava essas energias de domevoi, que são os espíritos da casa, ou as energias da casa. Então nos deparamos com formas de pensamento e nos deparamos com os seres do mundo espiritual que estão lá. Ambos são prejudiciais. Por quê? Porque eles não saíram, não deram vazão, então eles permanecem nesses ambientes e causam sensações estranhas. Acho que todo mundo já assistiu aquele filme Os Outros. Se você não assistiu, assista, porque é exatamente o que acontece na casa das pessoas. Nós somos os outros, né? A casa tem os seus habitantes e eles permanecem lá olhando para nós. Quando a gente tira essas energias, né, no caso eu tiro essas energias, a casa fica maior. Por quê? Porque você tem uma visão sobre os cantos que você não tinha. Esses cantos, onde esses seres então eles permanecem, inclusive as formas de pensamento, eles são retirados e abre-se o campo de visão. Lembrando, esses tratamentos eles são feitos quando a pessoa está dormindo. Então eu adentro a casa das pessoas e outra coisa importante é que as pessoas têm assim, eu acho que essa semana vieram uns 10, 15 e-mails de relatos de luzes nas casas. Eu acho isso sensacional porque não é uma pessoa, são dezenas de pessoas que estão relatando, que estão vendo luzes na casa, adentrando os ambientes, e são esferas de luz. Essa esfera de luz, então, está retirando energia. A pessoa no dia seguinte acorda e tem o meu e-mail. Lembrando que ninguém sabe quando vai ser tratado. Isso é uma condição unânime. A pessoa chega e fala: quando é que você vai fazer meu tratamento? Não vou falar. Por quê? Porque eu quero que você passe pelo fenômeno. Eu quero que você vivencie isso.
E não é vergonha as pessoas falarem, olha, eu não senti, mas a minha esposa sentiu, ou meu marido sentiu. Porque não é algo obrigatório. Mas que as pessoas estão relatando isso, eu estou ficando impressionado porque sim. E dentro, obviamente, de uma área acadêmica, essa amostragem já é extremamente significativa para comprovar que tem algo acontecendo de verdade. A capacidade da projeção da consciência do indivíduo para a casa das pessoas e a retirada disso está ficando cada vez mais palpável dentro da amostragem que eu trabalho. Então, como diria minha avó, fonúncia. Agora deixe-me relatar nossa batalha nesses dois casos a seguir. Bom, o primeiro foi com a mãe, né? A mãe dele foi diagnosticada com um câncer no pulmão e a neoplasia maligna da vértebra L2 em meados de mais ou menos outubro de 2022. Após os diagnósticos dos médicos e acertado tudo que seria feito, solicitamos um tratamento alternativo com suas práticas. Eu não chamo mais de holístico ou alternativo, eu acho que a gente está entrando numa coisa mais complementar à medicina mesmo. E como eu estou terminando já os últimos cursos remanescentes de mais ou menos, só da área da saúde eu acho que são 35 cursos de pós-graduação, e eu estou extremamente feliz com todos esses cursos porque eu aprendi cada vez mais sobre o cérebro, sobre o corpo humano, sobre diversos comportamentos, seja como diria o Freud, né, na terceira tópica, o ser humano psíquico, né? Nós lidamos então com esse corpo psíquico humano, me facilitou cada vez mais pelos tratamentos, tá? Ajudar as pessoas. Muito bem, fora feita a cirurgia da coluna e após foi feito um tratamento com radioterapia no local para remover qualquer resquício que possa ter ficado e assim essa primeira parte foi concluída com um sucesso. A segunda parte foi o tratamento no nódulo que estava no pulmão, novamente solicitado tratamento alternativo. Foram feitas algumas sessões de radioterapia no local para tentar eliminar esse nódulo. Pois bem, tratamentos realizados tanto na medicina tradicional quanto o maravilhoso tratamento alternativo. Eu estou lendo como ele escreveu, tá? Após alguns meses, minha mãe retorna ao médico com os devidos exames na mão. E para a alegria de todos, incluindo a do próprio médico, em ver que a minha mãe estava bem, eles nos deu a notícia de que a mãe estava livre do câncer, tanto na vértebra quanto no pulmão. Logicamente que segue um tratamento contínuo para evitar uma possível volta, mas hoje ela tem uma saúde excelente e já retornou suas atividades normais, sem sequelas ou outros danos. Quando eu comecei a criar, eu saí de um clínico geral, né, da posição de clínico geral para me especializar em certos órgãos, o primeiro órgão que eu me especializei foi o sistema respiratório. Depois disso, eu comecei a ir para outros órgãos, como o estômago, rins, a parte de hipertensão, que eu criei mais facilidade para trabalhar. E eu tenho uma história sobre rins comigo mesmo, quando eu expeli a minha pedra por meio da técnica aplicada em mim. Isso é um outro vídeo, mas que a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, porque dói. O segundo caso é mais curto, mas também é de grande importância, que foi do nosso pai, que pegou nos exames de rotina o começo de um câncer de próstata. Eu tenho um paciente, eu não fiz um vídeo sobre isso. Cara, assim, é um paciente tão querido porque já praticamente é parte da minha família, né? Eu não vou dar o nome dele, porque pode ser que a família não queira que eu fale, mas recentemente ele teve câncer de próstata, a família pagou 2 a 4 sessões para serem realizadas, então eles pagam entre 4, 2 e 4, 4, 2 e 4, e faz sempre uma batelada, então não para, é intermitente sempre, todo mês tem a sessão dele, e o câncer, né, eles passaram por um procedimento médico e tudo mais, e eu recebi o material, inclusive o laudo médico, de que o PSA estava assim, extremamente satisfatório, e ele até mandou uma mensagem dizendo, de câncer eu não morro. E assim, eu fico realmente muito contente e gratificado, mas o que vocês têm que entender é que esse é um processo que não é só de vocês, mas é um processo para mim também. Por quê?
Eu venho de um mundo muito racional. Veja, meu pai é economista. Minha família tem muitos médicos. Minha família tem muitos engenheiros. E o lado racional sempre foi cobrado. Ou seja, A mais B. Quando a gente entra nessa matemática, os tratamentos que eu me coloco, eles não se encaixam. Por quê? Porque você não vê o procedimento médico por meio de cápsulas, injeção, operação, cirurgia. A gente vê algo que desconhecemos. Aqui no Brasil, principalmente, onde a medicina tardou muito para chegar, né, chegando então os primeiros hospitais na época de Dom Pedro, onde a família real trouxe da Europa em 1500, 1600, 1700, os primeiros hospitais constituídos, e depois Oswaldo Cruz traz as vacinações e tudo mais. Mas assim, a gente vê como a medicina ela sempre foi muito tardia e muito medrosa com relação a esses tratamentos complementares. Quando eu adentro a isso, e eu me surpreendo cada vez mais com os depoimentos, eu percebo que a coisa é muito grandiosa e acima daquilo que a gente realmente percebe. E eu fico muito feliz porque claramente a minha vida gira em torno disso, sempre girou. Sempre fui atrás dessas respostas para vocês. E é por isso que eu quero que vocês entendam que quando eu falo para vocês que eu sei o caminho das pedras, é porque eu tomei muito na cabeça. E eu posso te falar que eu desviei 10 anos da minha vida dentro do caminho das pedras. E eu depois acertei o rumo e eu falo para vocês, sigam aquilo que eu falo, porque eu realmente entendo quando as pessoas me questionam os viés de religião e tudo mais, eu falo, cara, essas respostas, esse tipo de tratamento, esse tipo de grandiosidade, eu só vi dentro de uma religião. Então, assim, basta seguir o que eu falo, que vocês vão realmente conseguir obter as respostas. É sério. Sério mesmo. Bom, voltando aqui então, após o diagnóstico dos médicos, teve que ser feita a remoção da próstata, pois era um câncer que crescia muito rápido. Novamente, solicitamos o tratamento alternativo para que assim o tratamento feito com a rádio fosse mais eficaz. E foi. Sim. Hoje ele faz exames de rotina e também conseguiu vencer essa batalha. Então, nobre amigo, sim, o tratamento alternativo faz muita diferença aliado com a medicina tradicional. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui dar aula em Córdoba. Eu fui dar aula de técnicas de terapias complementares dentro de uma proposta que eu recebi de uma universidade de Córdoba. Uma das meninas que estavam no curso, ela tomava muito remédio, mas muito remédio. Uma mesa repleta de remédios para depressão, para um monte de coisa. Isso foi em 2005, 2006, por aí. Tá? Eu fiz um teste, eu falei, quer ver que eu vou potencializar a energia do remédio e você não precisa tomar o comprimido todo? Então a gente fez um acompanhamento, ela tomou um comprimido um dia, teve a percepção do remédio, porque a reação química acontece no cérebro, nas glândulas, acontece no corpo. Eu falei, quebra no meio o medicamento, eu vou fazer um Paranauê e você vai ver que ele vai ter o mesmo ou até ser mais forte do que o comprimido inteiro. A gente fez o teste, ela tomou e ela sentiu muito mais força junto com metade do comprimido com a técnica que eu apliquei junto ao remédio. Foi de critério só de buscar, vamos dizer assim, validar um experimento. Tá? Eu não mandei ela parar de tomar remédio e ela também não sabia fazer o que eu fiz, então foi só para critério de experimento e funcionou. Então, dentro dos procedimentos, sim, eu consigo potencializar por meio dessas técnicas e o corpo cicatriza mais rápido. Sim, isso acontece. Veja, eu vou dar outro exemplo para vocês. Os pacientes que me desculpem, mas este é um exemplo complicado. No Oriente, eu vi uma aplicabilidade
dessa técnica que eu faço junto a estruturas de mucosa. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu preciso desabafar com vocês. Era um tratamento odontológico, onde houve um processo de retirada de um grupo de dentes e o cara filmou. E ele chamou um oriental que chegou lá e falou: eu vou fazer a cicatrização mais rápida e eu vou fazer com que desinche mais rápido. Então, eles pegaram o paciente antes e depois, tá? Então, fizeram a extração do dente, teve processo de hemorragia, a pessoa teve até mensuração cardíaca, o cara foi lá e, pum, primeira coisa, o cara normalizou o batimento cardíaco, acalmou o paciente. Quem passou pelas sessões comigo sabe exatamente o que acontece. Depois ele começou a reconstituir a mucosa, fazendo com que a mucosa cicatrizasse mais rápido. De novo, peço desculpas, mas eu vou citar exemplos. Essa semana mesmo, um menino entrou desesperado num e-mail, falou: cara, minha mãe está passando por um procedimento cirúrgico na boca. Eu falei para ele: eu não trabalho com estruturas ósseas, porque infelizmente as pessoas não entenderam, né? Estrutura óssea não tem como trabalhar. É um osso, precisa quebrar de novo para ser recolocado no lugar. Aí ele falou: não, é mucosa. Eu falei: ok, eu consigo. E eu apliquei a mesma técnica. No dia seguinte que a mãe recebeu a primeira sessão da mucosa, ela acordou e ela disse que sentiu a boca mexer a noite toda e a estrutura começar a cicatrizar. Eu tenho esse e-mail, tá? Funciona? Sim, funciona. Então, assim, eu trago evidências, eu tenho esse e-mail aqui comigo, só que ainda não mostrei por quê? Porque o tratamento ainda não terminou e eu não quero trazer só a primeira parte. Por isso que eu falo para as pessoas, é legal no final a gente ter o feedback completo ou depois das 4 sessões ter todo o feedback mesmo. Mas a primeira sessão ela já sentiu a boca, tá? Bom, hoje ele faz exames de rotina e também conseguiu vencer essa batalha. Então, nobre amigo, sim, o tratamento alternativo faz a diferença aliado com a medicina tradicional, pois parece que ele enfraquece a força vital da doença, como eu sempre disse nos vídeos. Quando vem o tratamento da medicina tradicional, o poder sobre ela é certo, a extinção da mesma. É exatamente o que eu falo. Eu potencializo muito a chance de cura do organismo. É como se seu organismo estivesse fraco e a doença estivesse ganhando espaço. E eu falo, eu vou enfraquecer a doença. Quando eu fraqueço a doença, o seu corpo olha e fala: eu tomei espinafre, virei o Popeye e vou então combater a enfermidade. Por enquanto eu espero ter conseguido explanado bem um pouco do que passamos e o quanto o tratamento alternativo nos ajudou e ajuda físico e mentalmente. Sim, muitas pessoas estão ficando... Os relatos, eu tenho uma pasta que eu devo ter uns 30, 40 relatos para ler, tá? Hoje, porque todo dia chega relato. Agora, a parte que mexe no âmago daqueles que me questionaram. Eu adoro isso. Sobre a limpeza e análise de casas, que é o chuchu daqui. Solicitamos tais serviços, uma por causa de nosso próprio bem-estar e outra para tentar certas coisas que aconteceram em nosso convívio diário, o que, por certo, sentimentos e até algumas dores físicas. Bom, tá aqui, ó, tá? O depoimento tá aqui, eu não tô inventando, tá? Então vamos lá, primeira casa. Adentrando a sala, temos uma presença que observa a gravação desse vídeo. Cara, assim, é muita coisa, assim. Muitas casas têm essa presença que fica olhando, falando: lá vem o pato, patete, pataquá, lá. Eles aguardam as pessoas voltarem para casa ou adentrarem dentro do ambiente de repouso. Então, quando você vai dormir, o ser está lá te observando, dizendo: Nana, neném, que agora é minha chance de se conectar a você. E eu sempre falo, nessa parte das análises, que os seres estão observando você andando pela casa, naturalmente. Eles observam. Então você imagina a sensação de você estar sendo observado 24 horas. 24 horas.
É isso que acontece. É um tubarão que espreita para te atacar quando você menos espera. Bom, eu vou dar um spoiler. Só para quem assiste esses vídeos, que eu sei que se importa mais e o resto tá cagando, quer ver só vídeos de caçadores de espíritos. Semana que vem vai sair um vídeo da Virgínia, que eu gravei aqui no canal, porque tinha um padre que estava limpando a casa e tal, e eu achei curioso ver como é que o padre se comportava. E eu estava fazendo esse vídeo, e de repente eu tomo um tranco na coluna. E assim, eu gravei, tá filmado na íntegra. E eu, porra, o que é isso? Automaticamente eu começo a mexer os pontos de energia e eu tenho um comando especial para poder expelir essas energias. É automático. Pum, eu vejo que tem uma mancha negra saindo assim e ela se forma no canto. Eu viro a câmera imediatamente, vocês vão ver isso, tá na íntegra. Eu falo, tá aqui, ó. Acabou de passar por mim. Então veja, umas pessoas chegam para mim e falam, mas tem como se proteger? Cara, não tem. Quer dizer, tem. Troca de religião. Entra pro budismo tibetano que você vai saber fazer exatamente o que eu fiz. E ele saiu. E eu apresento ele pra câmera. Então vocês vão ver isso, tá gravado. Tá? Vai sair semana que vem esse vídeo. Bom, então eu falo que era uma mulher, uma observação desse tal, ela estava na cozinha, mais ou menos perto da pia. O obsessor é uma mulher com traços animalescos, já com suas feições, já em forma de animal, as partes do corpo também, o que representa estar atrelada a instintos e impulsos mais animalescos. Sua ação ocorre causando histeria, ansiedade, irritabilidade e nervosismo aos moradores da casa, principalmente as pessoas que sentam no sofá à frente da televisão. Fisicamente, a ação ocorre no sistema nervoso, olhos, nuca, meio das costas e na área dos pulmões. Curioso, área dos pulmões. Tá? E na base da coluna, gerando hipertensão e problemas renais. Resposta. Nessa casa mora eu e minha esposa e realmente eu tinha esse sentimento de irritabilidade e nervosismo, o qual você não consegue explicar de onde vem. Simplesmente você sente. Nos últimos dias, antes da limpeza, senti uma dor no meio das costas, um pouco para o lado esquerdo, como se tivesse dado um mau jeito, porém não fiz nenhum movimento para que isso acontecesse. Minha esposa também sentia sentimentos de irritabilidade e ansiedade. E aí eu vou te explicar o que acontece. Nós temos milhões de pontos de energia ao longo do nosso corpo que perfaz os ensinamentos da acupuntura, tá? Esquece essa questão de chakra, 7 pontos, esquece. Estamos trabalhando a acupuntura. Então ela vai pé, cabeça, passa pelos membros e se conectam até na estrutura física, nos seus órgãos, mas também no seu emocional e mental. Cada ponto está envolvido com um órgão específico ou um grupo de órgãos específicos e que, ao se aproximar esse ser, ele age diretamente sobre todos os órgãos que ele tem interesse. Se você, por exemplo, tem uma fragilidade no sistema respiratório, o seu ponto ele é mais frágil, faz com que esse ser tenha mais facilidade de se conectar. Ele se conecta segurando o teu pulmão. E ele começa a causar o quê? Quando afeta o sistema respiratório de um indivíduo, é como se você tivesse um peixe fora d'água. Você começa a entrar em desespero, você começa a ficar irritado, você começa a ficar nervoso, você começa a ter ansiedade e você não sabe o que é. Tanto que o jargão popular é respira. Por isso que quando eu retirei, você sentiu a dor nas costas. Por quê? Porque era por onde ele estava conectado. E aí a importância de fazer a limpeza de casa e a limpeza no indivíduo. Por quê? Porque eu preciso tirar o resquício que ainda fica. Então imagina que ficou uma espécie de uma corda pendurada em você de cor escura. Entendeu? No quarto apresentado, temos as formas pensamento atreladas ao sistema nervoso, com problemas em termos de pensamento, concretizar o raciocínio e as inseguranças com relação à vida. O ponto das emoções superiores, que envolve o coração e o pulmão, encontra-se muito fraco, demonstrando os problemas em tais órgãos. A base da coluna demonstra os problemas relacionados ao sistema renal e hipertensão. O mesmo ser que trafega na sala passa a permanecer à frente da cama da pessoa e causa desgaste físico maior à pessoa.
Resposta. As noites estavam ficando incompletas, sensações de incômodo, não ter posição, ficar se revirando a noite toda, são fatos que estavam ocorrendo com frequência. No dia que foi feita a limpeza, de madrugada, acordamos com uma leveza incrível. Parece que estamos até anestesiados e logo confirmamos que fora feita a limpeza vendo o e-mail na caixa de entrada. Eles não sabiam que iria ser tratados, é isso que eu falo. É absolutamente incrível como a casa e nossos corpos ficam leves e agradáveis. Ninguém sabe, entendeu? Não existe efeito placebo, porque você não sabe quando a sessão vai acontecer. Então você não cria expectativas, você não fica sentado dizendo, hoje é o dia da energia, lá, 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 lá. Não. Casa 2, foram 2 casas. Rapaz, essas 2 casas foram pesadas, viu, brother? Porque eu tive que fazer uma sequência da outra. Teve um dia que eu fiz 7 casas, analisando o dia inteiro. O dia inteiro só casa. Eu tirei o dia para analisar casas. Foram 7 casas analisadas. Eu não consegui mais fazer nada além disso. O desgaste mental é algo monstruoso. Bom, começando pela sala que apresenta um ventilador preto no canto direito da mesma, temos uma presença à frente do quarto na parede, próximo ao ventilador. Esse tipo de ser apresenta o corpo inteiro lodoso, sem qualquer forma que demonstre o seu gênero. Seres que apresentam tais formas geram sérios problemas de pele, alergias, manchas no corpo e coceiras. Os mesmos são identificados por meio de acúmulos de inseto nos lugares que transitam, bem como manchas no piso e em paredes. Nessa casa moram 3 pessoas, minha mãe, meu pai e meu irmão. Nessa parte eles relataram que sentiam um desconforto quando passava por esse lugar. Meu irmão relata também que tinha a sensação de que passava algo por essa parte. Então as percepções de que tem alguma coisa ali, te aguardando, te esperando. No primeiro quarto tinha uma espécie de uma coberta azul sobre a cama. Temos a presença que fica de pé à frente da cama, sendo uma mulher com raiva e a respeito de quem dorme nesse ambiente. A ação dessa mulher é prejudicial e leva a problemas físicos, sendo ósseos e articulações e fraqueza, como se sugasse a energia da pessoa. Além disso, busca causar desequilíbrios junto ao sistema nervoso, causando então problemas emocionais, bem como pesadelos, terror noturno, sensação de estar sendo observado e o quarto pequeno. Resposta. Esse quarto é do meu irmão. Ele relata também que sentia irritabilidade e desconfortos noturnos. Após a limpeza, ele disse que o teto do quarto parece que aumentou a altura. Disse também que é incrível essa sensação. No quarto seguinte, com a roupa de cama cor-de-rosa, temos uma presença que transita no corredor formado no pé da cama. Então, geralmente as pessoas têm a cama e tem um corredor, né, que às vezes fica em volta da cama, né, esses corredores de passagem das pessoas, onde temos o armário e a cadeira. Esse tipo de ser demonstra sua impaciência, ansiedade, nervosismo e angústia, passando tais sensações à pessoa que dorme nesse quarto. A agitação mental e estresse físico por meio da somatização do mesmo podem ocorrer junto a quem dorme neste ambiente. Sua ação ocorre junto ao fígado, intestino, baço e a base da coluna. Resposta. Esse quarto é onde minha mãe dorme. Sentimentos de angústia e nervosismo são os mais sentidos por ela. Após a limpeza, ela também sentiu essa incrível leveza e pensamentos ruins foram embora. O que acontece? A gente cria vícios sobre os ambientes. Então, muitas pessoas, quando deitam a cabeça no travesseiro, elas não descansam. Em tese, o cérebro ele não para. O corpo é que está cansado e precisa descansar. O cérebro continua funcionando, só que com, obviamente, uma força menor, vamos colocar dessa maneira. Já que você não tem as respostas, né, de visão, audição, você começa a relaxar o seu cérebro, mas ele continua trabalhando. O sistema nervoso, então, ele começa a projetar formas de pensamento de situações conflitantes, situações ruins que criamos, questões familiares que nós nos deparamos, e tudo isso acaba gerando conflitos. E todos os dias essas formas de pensamento são alimentadas no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E o que acontece com o sistema nervoso da pessoa? Fica completamente sobrecarregado. Então, quando são retiradas das casas ou feito o tratamento junto às pessoas, a pessoa ela tem essa sensação de ter sido arrancado da raiz
esses pensamentos e vem o vazio. Hoje teve um menino que me mandou um e-mail reclamando, dizendo que eu não sei se era a namorada ou amiga dele, que fez a sessão comigo, ela estava sentindo tanto vazio, que aquilo gerava uma certa sensação estranha. Por quê? Porque você retira essa percepção da pessoa, às vezes depressão, ansiedades, angústias, todos esses traumas emocionais são retirados pela raiz. Quando você retira algo pela raiz, o buraco fica. E esse buraco deve ser tampado por vocês. Por quê? Porque a vida tem tanta coisa legal para a gente poder aproveitar, para a gente poder se divertir, para a gente poder criar. E esse buraco serve exatamente para você preencher com coisas boas. Veja, eu estudo música. A música é uma maneira da gente poder transcender a criatividade e colocar uma pulsão, a nossa pulsão, instinto, dentro de um processo criativo. Isso é legal porque a gente coloca objetivos de poder gravar, criar, se desenvolver dentro de vários processos. Processo de entender a música no instrumento musical, de composição num software de que você vai aprender, um software de música que você se dedica, aprender a programação, aprender um monte de coisa. Então isso é bom porque você concentra todo o seu tempo em algo produtivo e você não se perde em situações improdutivas da vida. Nós perdemos muito tempo com coisas que só nos afetam, tá? Esse é o principal ponto. No quadro seguinte, qual apresenta um par de chinelos no chão, a referência é genial, eu lembro dessa cena. Temos uma presença que permanece entre a parede e o pé da cama do lado direito, lado que possui o travesseiro cor-de-rosa. Esse obsessor é uma mulher com cerca de 50 anos de idade, baixa, acima do peso, podendo sim estar atrelada diretamente à família e que busca agir sobre quem dorme deste mesmo lado. A ação da mesma pode levar à paralisia do sono, pesadelo, sensação de pesar sobre o corpo, estar sendo observado, fácil aproximação da mesma ao tentar se comunicar. Esse quarto é onde meu pai dorme e relatou que sentia desconforto ao dormir, confirmando que foi descrito. Veja, ele não dá detalhes, até porque ele não precisa dar os detalhes, já que envolve a intimidade da família. Mas o pai relatou, confirma tudo o que foi descrito. Bom, continuando. Com isso, encerro o nosso depoimento. Esperamos que esses tratamentos possam chegar cada vez mais em pessoas para que elas vejam o poder que o caso do tratamento alternativo tem em ajudar numa doença grave, por assim dizer, o quão eficaz é para reduzir essa energia vital que a doença tem e assim a medicina tradicional chegar a acabar de vez com ela. Estamos muito felizes em sempre estar fazendo esses tratamentos e limpezas, pois as diferenças são enormes. PS, você tem autorização para usar o nosso depoimento, tanto o tratamento alternativo quanto a limpeza de casas, para que alcance mais as pessoas e elas tenham pelo menos um pouco de conhecimento sobre as práticas. Um forte abraço, meu nobre amigo. Tá aqui. Tá? Eu não falei o nome da pessoa, caso essa pessoa queira se manifestar, escreva aqui quem é você, o seu nome, a cidade de onde você veio, se quer mandar um beijo para o teu pai, para tua mãe, como diria a Xuxa, mas é importante as pessoas escreverem no box e falar assim, esse depoimento foi real. Novamente, eu fico muito agradecido às pessoas que estão dando os depoimentos, estão me desafiando dentro dessa questão de pagar para ver. O valor é extremamente baixo, acessível a todo e qualquer tipo de pessoa. Como o meu amigo Gilmar uma vez falou nos depoimentos, é inacreditável que eu não aumento o preço das sessões. Eu sou o cara mais barato. Escreva o que eu estou te falando. Eu sou o cara mais barato do mercado de tratamentos complementares hoje no Brasil. Eu sou o cara mais barato. Uma consulta de tarô custa mais caro do que a sessão que eu me predisponho a curar vocês. É sério. Uma sessão de tarô, uma consulta de tarô é mais caro do que a sessão de tratamento que eu me disponibilizo. Por quê? Porque não tem a coisa mais, assim, a sensação mais legal e a beleza de ver todo tipo de pessoa pedindo ajuda, né? E pagando por isso. Então, desde funcionárias do lar, porteiro, zelador, pessoas que têm empregos que infelizmente recebem uma quantia muito menor do que merecem, mas que conseguem então ter um dinheirinho no final do mês para contratar um serviço como o meu,
para ajudar parentes que sofrem de alcoolismo, de drogas, de vícios. E isso é gratificante, porque isso sim é o princípio kármico de ação e reação, porque a pessoa está dando uma energia e ela vira para o universo e diz: cara, a relação de troca está sendo feita, me ajuda você aí de cima. E ao receber esse dinheiro, as consciências búdicas olham e falam: pode deixar, é conosco. E aí a relação de troca ela acontece. As pessoas passam a dar mais valor quando pagam, sem dúvida nenhuma. O que vem de graça, as pessoas ignoram, ou desfazem, ou distratam. Né? Então, quando a gente faz a relação de troca financeira, a gente dá muito mais valor. Então, essa relação, essa troca de energia é importante. E é o que eu falo para as pessoas. Tá aí, é só vocês testarem. Muitas pessoas vêm me ofender graças a alguns canais da internet e eu fico impressionado porque como as pessoas hoje agem como gados burros, massa de manobra desses caras que são canalhas. Pois eles não só nunca testaram aquilo que eu me prontifico, nunca me chamaram em suas casas para mostrar como funciona, como a gente vê falso cristão que vende anabolizante para os seus inscritos, geralmente são todos adolescentes e são seus filhos que consomem essas drogas desse cara, ou o cara que diz para as pessoas para nunca mentirem para ele, sendo que ele é o maior mentiroso da internet, e eu logo vou trazer o processo judicial que ele já tomou pau, e logo sai a sentença e eu vou publicar aqui para vocês, e assim vai. Esses caras nunca contrataram, nunca me levaram às suas casas, ou nunca pagaram, à distância mesmo. Chegar e falar: ó, toma. E aí você vê, Gaules soltou depoimento explicando tudo o que foi visto, Rato Borrachudo na íntegra, a gravação, indo na casa dele, mostrando tudo o que acontece, Damiani, a vivência do Damiani dentro da sua própria religião e olhar e falar: cara, eu sabia, tem coisa, não tem coisa, sabe? Quer dizer, até mesmo quando eu vou nos podcasts e aí eu brinco com as pessoas e faço os testes e tudo mais, você vê que realmente tem. Só que parece que as pessoas têm medo. Elas têm medo de encarar e falar: cara, eu não quero mudar minha crença, eu prefiro ser cético e manter a minha posição do que começar a acreditar em algo. Então você percebe que o medo é da pessoa. A covardia é da pessoa. E eu não peço para que as pessoas acreditem em mim. Eu peço para que as pessoas conheçam aquilo que é a minha proposta a vocês. É só isso. Eu quero que as pessoas conheçam. E se dê o direito de experimentar, porque é o que meu nobre rapaz aqui escreveu, o que o Gilmar escreve, o que o Glauber escreve, a Edith, outras pessoas queridas que sempre contratam. Olha como eu sei os nomes daqueles que realmente há anos contratam meus serviços. Pois é, né? Eu sou humano. Vê se a Márcia Sense sabe o nome de vocês. Não tem a menor noção. Então veja, as pessoas pagaram para ver. A pessoa chegou e falou: cara, eu preciso, não importa, eu preciso que você faça algo. Então eles cerceiam as pessoas que realmente precisam do que esse meu nobre amigo escreveu, de ter um complemento ao tratamento, o qual ele perde as esperanças da vida. Quando a pessoa descobre que ela está com câncer, quando ela está com uma doença terminal e ela não sabe o que fazer, ela não sabe para quem correr. Ela volta para casa, senta no chão e chora, dizendo: eu tenho que esperar minha morte. E é nessa hora que eu entro. É nessa hora que eu dou a esperança à pessoa. É nessa hora que a gente faz a luz aparecer no quarto dessa pessoa. É nessa hora que a gente faz com que as energias saiam da pessoa e a pessoa olhe para cima e fala: cara, aconteceu alguma coisa, eu não sei. Eu me sinto melhor. Meu corpo recuperou. E aí vai fazer o exame e o médico olha e fala: tem algo errado. Cadê aquele câncer que estava aqui? Cadê aquele tumor que estava aqui? E isso aconteceu. Isso aconteceu de verdade. Eu conheço os pacientes que passaram por isso e que o médico olhou e falou: você tem mais 10 anos de vida, sendo que eu te dei 6 meses. É loucura. O que aconteceu com você? A quantidade de médicos que vêm pedir ajuda, a quantidade de médicos que pedem consulta, a quantidade de médicos que trazem a família para ser tratado é enorme. É enorme. Mas é que eu não exponho. Porque às vezes eu sou tonto de falar: eu não gosto de ficar falando sobre isso.
E vocês podem ver que os depoimentos eles só começaram a crescer mais no canal de algum tempo para cá. Porque antes era muito esporádico. Hoje é que eu estou realmente tomando vergonha na cara e trazendo os depoimentos, porque para mim, eu sempre fui de, deixa quieto, não vou falar. E hoje mesmo, eu estava estudando música, eu parei tudo que eu estava fazendo e falei, Rodrigo, vamos gravar um depoimento. Porque, eu não sei, é muito estranho falar de mim ou falar da técnica dessa maneira, porque eu gosto de ver a beleza acontecendo e eu sei que é necessário a gente expor e conversar com as pessoas, mas tem hora que eu fico no silêncio. Eu acho que eu já fiquei tão chateado com a internet, com esses ataques dessas pessoas covardes, que eu comecei a focar na vida real, comecei a focar mais nos atendimentos em off, atendendo pessoas e tudo mais, do que ficar agitando o canal. E isso me deixou chateado porque, veja, muitas pessoas realmente precisam saber disso. Então eu peço para que vocês que estão assistindo esse vídeo, compartilhem em suas redes. Peguem os vídeos de depoimento dos inscritos, vocês têm total liberdade de fazer isso. De pegar e jogar no teu WhatsApp, jogar no teu Instagram, jogar em suas redes sociais. Por quê? Porque eu não faço isso, eu sou tapado, eu não faço isso. Façam isso. Mandem para as pessoas que precisam. Mandem para as pessoas que estão nessa situação de vida e morte, de pessoas que são fumantes e querem parar de fumar, pessoas que estão com câncer e não sabem o que fazer. Mandem para as pessoas que estão doentes, pessoas com depressão, com situações ruins dentro de casa, com conflitos pessoais. Façam isso. Não é por mim, não é por mim, mas façam isso pelas pessoas, porque da mesma maneira que meu nobre amigo deu esse depoimento, o Gilmar deu depoimento, o Glauber deu depoimento, e muitas pessoas que transitaram nesse canal fizeram vídeos e deram seus depoimentos, essas pessoas também têm o direito de passar por um movimento de mudança em suas vidas. Um movimento que possa, quem sabe, realmente levar cura para a vida delas. Então, façam isso. Não façam por mim, façam por elas. É sério mesmo. Façam por elas. Tá? Pensem nelas. E eu vou estar aqui para receber a todos que precisam dessas sessões, dos tratamentos, do auxílio. Eu vou estar aqui para poder atendê-los, sempre. Novamente, sou eu que respondo os e-mails, sou eu que leio os e-mails, sou eu que pego os depoimentos, sou eu que separo os pacientes, eu que faço tudo. Tá? Então eu estou aqui para poder auxiliá-los naquilo que vocês realmente precisam. E isso cada vez mais me demonstra o caminho correto. É o caminho correto que eu escolhi, é o caminho correto a ser feito. Então eu agradeço pelos depoimentos, agradeço por todos que estão passando pelas sessões, eu agradeço aqueles que confiam em mim e que realmente saíram do efeito gado burro, criado por esses mau caráteres, traficante cristão que vende anabolizante em suas redes sociais, sabe? Esses caras que são criminosos, Então eu agradeço aqueles que saíram disso e olharam para mim e falaram, beleza, eu vou pagar para ver. E tiveram suas vidas mudadas. É só seguir as simples instruções. Bom, recadinhos finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, tá? É onde vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Novamente eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas. Vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.